Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos lembrar que Deus diz no livro de Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o número do homem é o número 6. Então, lembrando que a imagem que Deus projetava era o número 6, que são os 6 espíritos. Por isso Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós fomos feitos à imagem e semelhança dos 6 espíritos de Deus que se materializavam. Imagem. Por isso que ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então a imagem que Deus se materializava no Antigo Testamento eram 6 espíritos. E Jesus, o Senhor Jesus Cristo, era a palavra desses 6 espíritos. Jesus é a palavra dos 6 espíritos. Os 6 espíritos é Deus. Então, quando o homem pecou contra Deus, Deus viu a necessidade de materializar a palavra dele. Aí Jesus se tornou carne. Aí por isso que fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí o 7º Espírito de Deus, que é Jesus Cristo, se manifestou entre nós e carne e osso. Então, todo aquele que é considerado o número 6, como Satanás, a serpente do paraíso, todo aquele que é anticristo é número 6. Por quê? Anticristo é porque ele não aceitou Jesus, que é a palavra de Deus. Ele aceitou todos os tributos materiais de Deus revelado, mas quando Deus pronunciava a sua palavra, ele não aceitava a sua palavra, os seus mandamentos. Então toda pessoa que é feita à imagem e semelhança de Deus, ele não é perfeito. Ele só se torna perfeito, ele só se torna filho de Deus se ele aceitar as palavras de Deus, que são os mandamentos, os 10 mandamentos. Então toda pessoa que diz que é cristão e vive na mentira, no engano, e não anda dentro dos 10 mandamentos, é falso e está trabalhando para Satanás. Arrependei-vos, senão irá para o lago de fogo com o diabo. Lembrando, a serpente do paraíso é número 6, porque não aceitou a palavra de Deus, desobedeceu. Satanás é número 6, porque não aceitou a palavra de Deus e se rebelou contra Deus. E o anticristo que vai vir se tornará o outro 6, porque ele não aceitará a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Se você não aceitar Jesus Cristo, você é um anticristo. E o número do anticristo é o número 6. Então você junta o Satanás número 6, a serpente do paraíso número 6 e o anticristo número 6. Forma o 666, que é o número da besta. Besta é a pessoa que não tem consciência do mal que está fazendo para si próprio. Porque a vida, a paz, o paraíso só está em obediência aos mandamentos do Senhor, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus, o 7º Espírito. Então, lembrando, Deus, ele eram 6 espíritos, e Jesus é a palavra dos 6 espíritos. Por isso que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso quer dizer que Deus se revelava, a imagem de Deus que parecia para os seus filhos eram de 6 espíritos. Agora, quando o homem pecou e se rebelou contra Deus, Deus viu a necessidade de revelar a sua palavra. Aí o verbo se fez carne, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus fez carne. Jesus é a palavra de Deus, por quê? Porque ele é os 10 mandamentos. Então, se você disser que é cristão e não aceitar e não obedecer os 10 mandamentos, você é falso e mentiroso e a palavra de Deus não está em você. Você pode falar de Jesus o quanto quiser, mas se você não luta e não esforça para andar dentro dos 10 mandamentos, você é falso cristão. Toda religião que faz culto com imagem, faz com mentira, vive na prostituição, estão servindo ao diabo. E o conselho de Jesus: arrependei-vos, porque senão será lançado no lago de fogo. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Orai e vigiai, salvação só em Jesus Cristo.